palavra do nosso Deus assim nos diz: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Bom Deus, pedimos a tua bênção para este momento de exposição da tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, pelo teu Espírito Santo. Exorta-nos, instrui-nos, conforta-nos, que nossos corações e mente estejam abertos, receptivos para a tua palavra, e que haja em nós compromisso para aplicar a palavra, para viver a palavra no nosso dia a dia. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler começa mencionando que o Senhor Jesus estava de caminho para Jerusalém. E essa informação, juntamente com o milagre que é descrito aqui nessa passagem, marcam o início de uma fase final do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele estava de caminho para Jerusalém para morrer. Este caminho para Jerusalém representava a ida do Senhor Jesus de encontro à cruz, ao seu sacrifício. E desse ponto em diante, o principal tema do Evangelho são exatamente os últimos dias, e não apenas os últimos dias do ministério do Senhor Jesus, mas os últimos dias da história. E esse tema, ele tem a sua abertura através deste milagre. Este milagre que enfatiza a importância da fé e da gratidão. Nessa passagem, sobre a cura de 10 leprosos, a palavra de Deus nos ensina sobre a grande compaixão do Senhor Jesus, o poder da sua palavra e a sua maravilhosa graça. Portanto, nós temos aqui a compaixão, a palavra e a graça de Cristo. Vejamos primeiramente a compaixão do Senhor Jesus demonstrada neste acontecimento. O evangelista Lucas, que escreveu este evangelho que leva o seu nome, era médico e, por esta razão, ele era alguém que tinha muito interesse em investigar. Ele era um cientista e então ele tinha interesse em conhecer os fatos, em verificar os fatos. Além de ser médico, nós sabemos que ele tinha também essa característica de um historiador, porque além de escrever o Evangelho, ele escreve também o livro de Atos, fazendo, como ele mesmo relata no início, tanto do Evangelho quanto do livro de Atos, um levantamento minucioso. Ele faz entrevistas, ele conversa com pessoas para compreender como se deram
os fatos, ele faz um trabalho de verificação. Por esta razão, Lucas, ele é um evangelista que tem muitas informações, e ele faz referência precisa aqui ao percurso do Senhor Jesus em direção a Jerusalém. Qual a importância do caminho? Qual a importância de dizer que Jesus estava de caminho para Jerusalém? E ele menciona aqui pelo meio de Samaria e da Galileia. Qual a importância em mencionar lugares nos quais Jesus passava, caminhava, fazia a sua jornada? Meus irmãos, essas informações, elas são importantes, e elas são importantes não apenas para indicar localizações, não é uma questão apenas de situar os acontecimentos dentro de um espaço geográfico. Elas são informações muito importantes, inclusive para o entendimento do relato que é descrito. Verso 11: de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. A jornada do Senhor Jesus, nesse ponto, tem como cenário geográfico estas duas províncias, Samaria e Galileia. E essas duas províncias, dentro da geografia da Palestina, eram províncias desprezadas pela Judéia. Então nós temos ali na Palestina, naquilo que a gente entende como Israel, de modo geral, a Galileia, a Samaria e Judá, ou Judéia. Então 3 províncias, nessa ordem: Judéia, Samaria e Galileia. E para a Judéia, para os judeus, samaritanos e galileus não eram pessoas muito bem relacionadas, eram pessoas que de certa forma eram consideradas impuras de alguma forma, porque a Galileia, e quando nós lemos o profeta Isaías, quando ele cita a vinda do Messias, ele se refere à Galileia como a Galileia dos gentios, não é isso? Por quê? Porque havia ali na Galileia uma mistura de pessoas, porque a Galileia já fazia fronteira com a Síria e com outras terras, enfim, outros territórios que já iam além dos territórios que estavam mais relacionados com o povo de Israel. Havia naquela região israelitas genuínos que seguiam o judaísmo, que seguiam a religião judaica, mas mesmo sendo judeus como religiosos, ainda assim eles eram vistos como pessoas não muito puras quanto à manutenção das suas tradições. E é claro que além dessa mistura, dessa mistura que havia na fronteira entre israelitas e não israelitas, havia estrangeiros que também viviam ali. Então, dentro da fronteira entravam pessoas de outras regiões, de outras nações, de outros povos. E a outra província que fica abaixo da Galileia era a Samaria. E a Samaria era uma província não de população misturada, mas sim de etnias misturadas. Não era só povos que se misturavam, mas havia uma mistura étnica. Não havia ali judeus. Os samaritanos eram descendentes de judeus misturados com gentios. Hoje de manhã nós falamos um pouco sobre isso, quando falamos sobre Esdras, sobre o que aconteceu no Reino do Norte, como que o Reino do Norte foi tomado pela Assíria e as 10 tribos de Israel, elas foram suprimidas por outros povos, dando origem então a esse povo samaritano, ao povo da região da Samaria. E eles também, por causa disso, por causa dessa mistura, tinham práticas religiosas diferentes. Então é por isso que os judeus diziam: nós somos judeus genuínos, para usar uma expressão moderna, eram judeus raiz, e os galileus e os samaritanos não eram, Então havia essa rejeição, esse desprezo, esse preconceito, podemos dizer assim. O que é importante de nós observarmos aqui, meus irmãos, é que Lucas, inspirado por Deus, quer nos chamar a atenção para
o lugar onde Jesus estava passando. O Senhor Jesus passava por uma região geográfica, social e culturalmente caracterizada por separação, por distanciamento e por isolamento. E nesse lugar, com essas características culturais, nós temos aqui esta cena na qual surgem 10 homens com uma enfermidade muito grave, que era a lepra. Estes 10 homens leprosos, enquanto Jesus passava por aquelas regiões, eles se apresentam ali à distância, gritando, chamando por Jesus. Essas pessoas, em razão da sua enfermidade, eram pessoas que tinham que viver separadas, longe, distante, isoladas do convívio com a família e com a sociedade. Então veja, meus irmãos, o verso 12 indica exatamente isso. Quando Jesus passava por uma aldeia, esses 10 leprosos que estavam ali fora da aldeia, então eles não viviam na aldeia, eles tinham que ficar fora da aldeia, eles então começam a se dirigir a Jesus. E o verso 13 enfatiza esse distanciamento, porque o texto diz que eles ficaram longe, e é por isso que eles gritavam. Eles viram Jesus, mas não podiam se aproximar. Eles tinham que se comunicar com as pessoas de longe, e eles gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. A lei, inclusive, ela estabelecia que pessoas com essa enfermidade, elas tinham que permanecer separadas e isoladas. Mas essas pessoas, meus irmãos, embora vivessem isoladas, certamente elas haviam escutado falar a respeito de Jesus. Certamente eles ouviram falar que o Senhor Jesus tinha poder para curar enfermos. Mas acima de tudo, provavelmente eles ouviram acerca da compaixão de Jesus. Não apenas do fato de que ele operava sinais e curava pessoas, mas a fama de Jesus também certamente era de que se tratava de uma pessoa compassiva, que tinha misericórdia, que tinha interesse nas pessoas e que, portanto, estava pronta a atender as pessoas nas suas necessidades. É por isso que eles gritavam: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Tem compaixão de nós, Jesus. Eles certamente ouviram sobre a compaixão de Jesus, ouviram que Jesus tinha o hábito de receber pessoas e falar com pessoas justamente que eram consideradas não muito dignas. Eles viviam uma situação na qual tudo o que eles mais precisavam era exatamente de compaixão. A experiência física desses 10 homens ilustra a condição espiritual de cada pecador. O pecado também é uma doença espiritual que causa separação, que causa distanciamento, que causa isolamento do ser humano em relação a Deus. A única saída para o pecador é a compaixão de Deus em Cristo Jesus. O Senhor Jesus é aquele que se compadece de nós, que olha para nós com compaixão. É por isso que aqui no texto nós somos informados que Jesus estava de caminho para Jerusalém, ou seja, ele estava de caminho para a cruz, porque na cruz o Senhor levaria, conforme diz a Escritura, e já levou sobre si todas as nossas enfermidades físicas e espirituais, porque as enfermidades físicas, em última análise, são o efeito do pecado na vida do ser humano. É por isso então que o texto nos informa que Jesus ia de caminho para Jerusalém, ele ia para a cruz, para entregar-se para ser o nosso Salvador e nos curar completamente da doença chamada pecado. O Senhor Jesus se tornou desprezível e impuro, tomando sobre si os nossos pecados,
para que nós pudéssemos ter acesso a uma vida de paz, alegria e pureza sem a condenação. O Senhor demonstrou toda a sua compaixão para com pecadores como nós, se entregando à morte na cruz. Somente na compaixão, na misericórdia do Senhor, é que de fato nós podemos afirmar e firmar a nossa esperança. Portanto, nós temos aqui o Senhor compassivo, e estes leprosos, estes enfermos, sabiam da fama de Jesus por ser alguém que tinha compaixão, e eles clamam por compaixão. Mas o Senhor Jesus, que é compassivo, Ele também é poderoso na sua palavra. Ele age poderosamente através da sua palavra. O verso 14 diz assim: ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. É interessante, meus irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não tocou naqueles enfermos. O Senhor não fez nenhum procedimento, nenhum gesto, algo que possivelmente, normalmente as pessoas esperavam, né? Quando Jesus ia realizar algum sinal, a expectativa era que Jesus fizesse alguma coisa, algum movimento, né? Quando a gente lê a história do profeta Eliseu, a gente percebe isso também, quando o profeta Eliseu orientou Naamã, que era o oficial do exército da Síria, né? Naamã ficou sabendo que havia um profeta em Israel que podia curar. Ele também era leproso, né? E Naamã foi até lá para encontrar com Eliseu, mas Eliseu nem saiu. E Naamã ficou bravo. Eu pensei que ele ia vir, ia colocar a mão, né? Ia fazer algum gesto. Mas a ordem de Eliseu era para que ele fosse e no Rio Jordão ele mergulhasse ali 7 vezes. Mas o fato, meus irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo apenas deu uma ordem. Ele apenas orientou aqueles homens a fazerem aquilo que a lei determinava que se fizesse. Ele disse: olha, vão até os sacerdotes. Ou seja, o Senhor Jesus não inova, Ele não transgride a lei, Ele segue a lei. Mas obviamente que Jesus dá uma ordem e da sua boca sai vida. Ele fala com autoridade, e quando Ele ordena aqueles homens a se apresentarem aos sacerdotes, aquilo não era apenas um gesto religioso. Os sacerdotes, por que Ele mandou ir para os sacerdotes? Porque os sacerdotes é que tinham a competência de avaliar se a pessoa foi curada ou não. Eles tinham essa competência religiosa e sanitária, inclusive, né, naquele contexto. Então era necessário que uma pessoa, quando era curada de lepra ou de alguma outra enfermidade, se apresentasse ao sacerdote, para que o sacerdote autenticasse: olha, de fato está curado, então está livre aí da sua quarentena, para usar uma expressão dos nossos dias, né? Então os sacerdotes tinham diversas competências, inclusive essa de examinar questões de saúde, porque tinha a ver também com questão religiosa. Então era preciso que eles fossem até o sacerdote, e eles também, os sacerdotes, possuíam competência jurídica, né? Além de examinar, era eles quem julgavam os casos e declaravam se a pessoa podia ou não retornar ao convívio da sociedade. Com isso, meus irmãos, o Senhor Jesus demonstra que as leis regulares, elas devem ser cumpridas. Jesus poderia ter curado simplesmente, poderia ter dito: olha, acaba a lepra, né? Pela palavra mesmo, sem tocar, e eles poderiam ficar imediatamente limpos, e então tudo estaria resolvido, eles estariam dispensados. Mas o Senhor Jesus Cristo ordenou que eles seguissem os procedimentos legais, os procedimentos religiosos e legais. Mas o mais importante é que Jesus estava dando uma ordem sob o poder da sua palavra, para que eles crescem e obedecessem. A ordem de Jesus tinha a ver com a necessidade de obediência à sua palavra.
e eles deveriam crer que ao seguir aquela ordem do Senhor Jesus, eles seriam curados antes de chegar até os sacerdotes, porque se Jesus estava dizendo, vai para o sacerdote, eles podiam dizer, mas a gente continua com a lepra, se a gente for lá, o sacerdote vai mandar a gente embora, né? Ou seja, eles tinham que crer que com aquela ordem, à medida que eles caminhassem, aquela enfermidade deixaria o corpo daquelas pessoas. Eles deveriam crer que ao seguir a ordem de Jesus, eles seriam curados antes mesmo de chegarem aos sacerdotes. Portanto, era necessário crer e obedecer, fé e obediência na palavra de Cristo. E eles obedeceram. E o que é que aconteceu? Aconteceu que indo eles foram purificados. No caminho eles foram transformados. Aqueles homens, meus irmãos, que provavelmente em razão daquela terrível enfermidade, possuíam os seus rostos e os seus corpos deformados, antes de chegarem até os sacerdotes, eles começaram a se dar conta que eles passaram por um processo de restauração, passaram por uma reconstituição da sua carne, da sua pele, à medida que eles caminhavam em direção aos sacerdotes. Eles foram completamente recuperados e tornados saudáveis novamente. Qual é a lição que o Senhor Jesus nos ensina aqui? A lição ensinada pelo Senhor a nós aqui é que a sua palavra é suficiente. A palavra de Cristo é absolutamente suficiente. A palavra do Senhor é poderosa e suficiente. Desde o princípio da criação é assim. A mesma palavra que no início disse, haja luz, e houve luz, é a palavra que transforma e renova vidas a cada dia. É por isso que nós nos reunimos para o culto público, e a parte mais importante do culto deve ser exatamente a proclamação da palavra de Cristo, da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus possui dois elementos importantes. O primeiro é o aspecto didático que envolve o ensino. A palavra de Deus nos instrui. Nós aprendemos lições práticas para a nossa vida quando lemos e ouvimos a pregação da palavra. O segundo aspecto é o aspecto profético, que envolve a ação de Deus por meio da sua palavra. Cada vez que a palavra de Deus é proclamada, a voz de Deus é ouvida. Nós nos reunimos para ouvir a voz de Deus, conquanto a pregação seja proferida por um pregador pecador, imperfeito, a palavra lida e exposta nós cremos que vem da parte de Deus, pela presença de Cristo em nossas vidas, pela presença do Espírito Santo. Vidas são transformadas e levadas ao arrependimento quando a palavra de Deus é proclamada. A palavra de Deus, ela tem o poder de produzir fé. É isso que diz a palavra do Senhor na carta aos Romanos. A fé vem pela pregação da palavra. Nós, meus irmãos, devemos reconhecer o poder da palavra de Deus e ser submissos e obedientes à palavra do Senhor. Nós precisamos não apenas clamar pela compaixão do Senhor, mas também crer e obedecer no poder da palavra de Deus. Muito bem, então nós temos aqui a compaixão de Cristo e o poder da sua palavra. Em terceiro lugar, nós temos aqui a graça de Deus. E essa é a lição principal dessa passagem, e ela está aqui na sequência do texto, entre os versos 15 a 19. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é compassivo e que está pronto a ouvir o nosso clamor, e que também age pelo poder da sua palavra, na qual nós devemos crer, também é aquele que concede-nos a graça salvadora para respondermos à sua bondade com gratidão. O texto registra que havia 10 homens,
10 enfermos que clamaram pela compaixão do Senhor, que foram atendidos pelo Senhor em suas necessidades físicas. Mas depois da cura, somente um voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano, aquele que fazia parte do povo que era desprezado pelos judeus. Foi o único daqueles que foram curados que voltou para dar glória a Deus e agradecer. Aqueles homens que viviam em uma região geograficamente caracterizada por separação, distanciamento e isolamento, uma região desprezada no aspecto cultural, social e religioso, aqueles homens que viviam na sua experiência pessoal uma vida isolada, de separação, de distanciamento e isolamento do convívio social, eles tiveram a oportunidade de recomeçar as suas vidas, mas somente um daqueles homens entendeu que mais importante do que a cura física que eles receberam e do que o acolhimento social que eles teriam a partir daquela transformação, era a cura espiritual e a reconciliação com Deus. Quantas pessoas em nossos dias são abençoadas por Deus, experimentam bênçãos materiais em suas vidas, inclusive dentro da igreja, mas se esquecem de demonstrar gratidão. Participam das bênçãos que Deus dispensa sobre a sua igreja, mas não são capazes de demonstrar gratidão a Deus. E sem o menor constrangimento, há muitas pessoas que são capazes, inclusive, de virar as costas para o Evangelho, para a igreja. São capazes de descartar a igreja como se a igreja fosse um simples copinho de café. Isso nos ensina, meus irmãos, de maneira muito clara a respeito da graça de Deus. A expressão de gratidão deste samaritano que foi curado e que retornou transformado é uma expressão que revela que ele foi alcançado pela graça de Deus. Mais do que ser beneficiado com a cura física, ele foi transformado internamente, não apenas na sua aparência, mas no seu coração. Ele teve a sua vida transformada pelo poder da palavra de Deus, pelo reconhecimento da compaixão de Cristo, e é por isso que ele volta para agradecer, porque a gratidão é uma resposta à graça de Deus. Os homens só podem agradecer a Deus quando eles reconhecem que de fato a graça de Deus é melhor do que a vida, como diz o Salmo. No verso 19, o Senhor Jesus Cristo diz àquele samaritano: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aquele homem não encontrou apenas cura para a sua enfermidade, mas acima de tudo ele encontrou salvação para a sua alma. A salvação é graça de Deus. O reconhecimento de que Deus em Cristo Jesus é merecedor da nossa gratidão somente é possível em razão da ação da graça de Deus que opera em nossos corações. Nosso Senhor Jesus é compassivo e nós podemos, como estes 10 homens, clamar: Jesus, Mestre, tem compaixão de mim, porque Ele está pronto a ouvir o nosso clamor. E não apenas isso, o Senhor não apenas ouve o nosso clamor, Ele não apenas é compassivo, mas Ele é poderoso em Sua palavra, palavra a qual nós devemos obedecer, como estes homens fizeram. O Senhor deu uma ordem: vão ao sacerdote, e eles obedeceram. Mas também o Senhor é aquele que dispensa sobre nós a sua graça salvadora para respondermos à sua bondade com gratidão. Meus irmãos, que nós possamos cultivar um coração
agradecido a Deus. Que nós possamos cultivar um coração grato, não apenas pelas muitas e preciosas bênçãos materiais que o Senhor derrama sobre a nossa vida, mas acima de tudo, não sejamos como aqueles 9 homens que foram curados, mas que não souberam responder à misericórdia de Deus com gratidão. Que nós possamos reconhecer a cada dia que nós fomos alcançados pela graça de Deus e nós dependemos inteiramente da misericórdia do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos faça sempre agradecidos em tudo, não apenas em palavras, mas em ações. Amém.